O yoga integral traz essa cosmovisão evolucionária. Corpo inteiro é uma conquista, é uma outra pesquisa de uma psicóloga chamada Adriana Ferreira. O que ela nos traz? Como é aplicar tudo isso que parece assim muito distante, muito teórico, aqui e agora? Né? De que corpo é esse que eu estou falando? Né? Então é um corpo vivo, é um corpo onde não é só, como eu disse, é o corpo físico, o corpo mental, tudo isso acontecendo aqui e agora, é o que a gente chama de soma. Né? Então é um campo que hoje as teorias mais avançadas falam de um campo morfogenético que existe aqui, que está interagindo, meu soma está aprendendo com o soma dela, que está interagindo com o meu, ela já está quase dormindo, ela está não sei como, ela está não sei como, eu estou brincando, essa como, essa como. Os nossos somas aqui estão interagindo. E esse corpo vivo, ele está sempre nos atualizando sobre o que está acontecendo hoje na nossa vida. Qual é o meu próximo passo? O que está acontecendo? O que está se formando em mim que eu preciso dar atenção e cuidado? Mas existe assim, o corpo inteiro uma conquista vai pontuando para a gente que existem fases mesmo na vida. E que se a gente não é avisado que essas fases estão acontecendo, a gente passa batido. E daí a gente acorda e fala assim, nossa, mas naquele momento era o momento de eu dizer para os meus pais, obrigada por tudo que vocês me deram, e eles morreram e eu não disse? Nossa, mas naquele momento era o momento de eu aprender a me despedir deles. Eu tive 5 anos antes da morte deles, eles já começaram a ficar doentes. E podia começar a me despedir, e eu não me despedi, eu esperei lá no funeral para chorar. Né? Então, o corpo inteiro uma conquista foi trazendo para mim e para muitas pessoas que já passaram uma noção de que existem fases na vida, né? E que existem certos rituais muito humanos que, se não bem cuidados, bem tratados e bem vivenciados, a gente fica um pedaço faltando, a gente não se sente inteiro. E quem faz tudo isso? O corpo. É o corpo, não é a mente, não, é o corpo mesmo. É o corpo que está aqui sentado, ouvindo essa palestra de um jeito e não de outro. A gente pensa que não. A gente está muito identificado com a nossa mente. A gente não sabe o que significa eu estar assim, ou ela estar assim, ou assim. Não temos ideia. O que meu corpo está emanando para vocês? E o que vocês estão emanando para mim? Então, o corpo inteiro uma conquista mostra próximo. Trabalhar com o corpo vivo é um passo em direção à natureza que nos mantém vivos, pois o corpo sempre foi e sempre será um portal para a nossa origem material, para a natureza em si mesma. Então, o corpo vivo não é uma ideia estruturada mentalmente, mas é de fato como que a gente vive os nossos desafios na nossa vida. Deixa eu... Você está dizendo que o nosso corpo, essa matéria aqui, ela responde por vários ciclos da nossa vida, inclusive processos que eu estou vivendo, que eu não percebo no dia a dia. É isso? É isso. E que a gente passa desavisado deles. E quando eu passo desavisado, eu tenho... Quando eu passo desavisado, eu adoeço, ou então eu caio em qualquer estereótipo cultural. Um corpo de dentro vivo está processando muitas coisas. Né? E graças a Deus ele ainda é irreverente. E o sonho é isso. O sonho é uma matéria, uma substância produzida pelo nosso cérebro, né? Que ele vai usar uma linguagem social, ou seja, uma linguagem que você conhece, uma linguagem de resíduos do que você viveu, pessoas, ele tem que usar uma linguagem que se comunique com você. Só que a mensagem do sonho não é a mensagem racional nunca, não. É uma mensagem criptografada. Quem que decodifica essa mensagem? Não é a mente. Nessa abordagem, não é a mente. A gente não interpreta nada. O corpo, através do corpo mesmo, que decodifica essa mensagem. A gente vai ver daqui a pouco. Por quê? Porque nessa abordagem a gente entende assim, que a mente, ela vai conseguir manipular tudo, né? A mente faz isso, agora o corpo não. O corpo não tem como você, ele é o físico, né? Não tem como você dizer para mim que não está acontecendo isso. Então, isso que é
o fascínio dessa matéria onírica que pode ser desvendado através do corpo. Mas que corpo? Um corpo vivo, né? E o Corpo Inteiro Uma Conquista me ensinou isso. A psicologia formativa é outra das bases. Stanley Keleman é um quiroprata americano e ele que hoje ele tem 90 anos, eu tive o prazer de conhecê-lo esse ano. E o que ele foi nas pesquisas deles com muito preparo, desde neurociência até técnicas energéticas e tal, com muito estudo de biologia, descobrindo que o nosso destino é um nosso destino anatômico. Do jeito que a gente é fisicamente, há um destino que eu posso modelar, se eu quiser, se eu tiver consciência dele. De uma forma muito simples, né? Uma pessoa alta tem um destino muito diferente de uma pessoa baixa, não por padrões culturais, simplesmente porque ela está vendo lá em cima e não está vendo aqui de baixo. Pensa uma anãzinha e pensa uma girafa. Já mudou tudo. Então, o que ele diz? Ele diz que o nosso corpo é um organismo pulsátil. A biologia já diz isso, que o nosso corpo funciona como uma sanfona. Ela retrai e expande, retrai e expande. E aqui dentro você tem válvulas, tubos, camadas, nesse movimento. Então, lembra aquela coisa que a gente vê da célula? Que fica fazendo assim? Imagina a evolução daquela célula unicelular para o nosso ser, o nosso corpo agora, que eu diria que é multimídia, né? De tanto movimento que está acontecendo aqui nesse momento. Então, ele diz que esse processo pulsátil, sendo a base da nossa anatomia, ele pode ser modulado por nós mesmos. Lembra que eu falei que na perspectiva evolucionária eu posso colaborar com a aceleração da evolução da consciência? Então, o córtex, ele está influenciando o meu corpo o tempo inteiro e esse resto de corpo pode influenciar o meu córtex. Através do quê? Dos gestos. E ele diz assim, na visão da embriogênese, ou seja, quando o embrião se formou, 3 camadas foram formadas. Tá? A primeira camada, a primeira de dentro, a primeira camada, quando a gente cresce, se transforma nos nossos órgãos e nossas vísceras. A segunda camada se transforma nos nossos músculos e nossos corpos, nossos vasos sanguíneos. E a terceira camada do embrião é a nossa pele e o nosso sistema nervoso. Isso gera biotipos de pessoas. Tem pessoas que têm uma das 3 partes do corpo mais usadas do que outras, né? Então você vê ali 3, você tem o que a gente chama ectomórficos, que são as pessoas mais mentais. Você tem os endomórficos, que são as pessoas que sentem, né? Essas 3 camadas são do embrião. E você tem os mesomórficos, aquelas pessoas que fazem. Então, uma camada ou outra se desenvolve mais em cada um de nós. E aí, com consciência disso, isso cria dilemas na vida. Isso cria formas de atuar na vida. Formas de responder, formas de receber, formas de me relacionar com o outro. Por quê? Porque eu tenho um corpo dessa forma. E esse corpo significa não só que eu tenho uma forma, eu tenho uma função que funciona mais que outra. Então, tem gente que pensa mais do que sente, tem gente que faz mais do que sente, tem gente que primeiro pensa e depois faz, tem gente que primeiro sente e depois faz, e por aí vai. Então, se eu nem sei como que eu funciono, a primeira coisa que eu tenho que saber como é que é o meu corpo. Como é que ele funciona? Mas isso a gente sempre pensou que isso tinha a ver com a coisa mental, com a coisa emocional, né? O revolucionário disso é a gente dizer, não, é aqui no corpo que tudo isso se vê. A ação volitiva que os gestos podem influenciar com a minha vontade, eu posso influenciar o que acontece comigo neste momento e o que acontece na minha vida.
Ou seja, eu tenho a vida nas minhas mãos. Eu não sou simplesmente impactada pela herança que eu recebi, biológica ou emocional. Eu começo a pegar rédeas da vida nas minhas mãos.